Ah, te achei! E aí, professor Carvalho? Ah, o Ash ele deve atrasar um pouco. Eu vi ele lá fora, saindo na mão com o Taurus. Pois é, eu também fiquei horrorizado quando eu vi. Ah, mas antes de você diga alguma coisa, professor Carvalho, eu tentei impedir ele. Eu falei, Ash. Mas eu acho que ele não me entendeu. Porque ele continuou correndo sem me dar nem a mínima bola. Mas que favoritismo todo é esse, professor? Assim tá fácil ser protagonista, ué. Agora é a hora de escolher, Ash. Que legal, um Pikachu! Ele dá choque. Opa! Antes de iniciarmos o vídeo, espere um pouco. O canal e o link do criador dessa animação que estou comentando aqui no canal vai estar aqui na descrição para quem tiver interesse de assistir. Claro, né? Ver aquela playlist lá completa, até os últimos episódios, são 11 episódios, eu não falei todos aqui, né? Para também não rushar. Vai, Pokébola! Primeiramente, assim como todo vilão, nosso protagonista Charmander também tem o seu passado sombrio. Ele não foi escolhido entre os Pokémon. Wow, that has to be one of the dumbest things I've ever heard you say. Hey, what? Now that's more like it! O Charmander até tentou explicar para o treinador que entre as opções que tinha, ele era a melhor escolha. O que eu concordo, viu? Porque aqui eu só tinha Charmander. Desde que eu criei o Pokémon GO, esse é o meu Pokémon preferido. Ele tá comigo desde que entre os iniciais eu escolhi ele. E eu tô me saindo muito fora do tema, vamos continuar. E para aumentar o seu ódio Pokémon, o Squirtle disse essa frase. Have fun sitting in the lab for the rest of your lives, suckers! Nesse dia, o Bulbasaur foi a sua primeira vítima Pokémon. F, Bulba. Brincadeira, olha eles andando junto aí. Quanto ao Squirtle que foi escolhido pelo treinador, pelo que parece, ele realmente tinha um ataque. Oh, you want a piece of me? You want a piece of this? You're going down! Mas digamos que ele não é muito efetivo, mas tem um ataque. Yeah, how you like me now? How you like me now? Depois desse acontecimento fatídico de não ser o escolhido, o Charmander simplesmente foi embora da aldeia Pokémon em busca de mais poder. Charmander, I think we should turn back. No, we need to train. If we don't train, we don't evolve. And I need to evolve. Mas ele não contava que andando por lugares perigosos e pela... acho que é grama... a facilidade de se entrar em combate é muito grande. Oh, come on. What's the worst that could happen? You guys have a lot of nerve walking around on that grass and... Finalmente temos nosso primeiro combate dessa minissérie. E o Caterpie simplesmente faz a maior burrada da sua vida. Ele simplesmente decide cuspir na cara do Charmander. Take this! Yeah! Now you can attack! E convenhamos que o Charmander é bem temperamental e cuspir na cara dele não é uma ótima ideia. Olha o que ele fez com o Squirtle, isso só porque o Squirtle abriu a boca. Bom, lembra que eu brinquei que o Bulbasaur ia ser a primeira vítima? Bom, dessa vez não é brincadeira. O Caterpie que é a primeira vítima. Depois desse esquenta-rosto, o Charmander simplesmente vira um lutador de MMA. What are you doing? O Bulbasaur, vendo que o Charmander não quer passar a vez de jeito nenhum, vai e fala desse jeito pra ele. Não, Charmander, calma, cara, é a vez dele, é o turno dele, é o turno dele. Só que o Charmander simplesmente vira e fala isso aqui, ó. Charmander, you're supposed to take turns attacking. Screw that. This is a fight. And I want to win. Now hand me that shiv over there.
E agora, definitivamente, temos a primeira vítima do Charmander nessa história. Caterpie fainted! Caterpie fainted! Vou até colocar um contador aí, ó. Depois disso, eles continuam seguindo o caminho, só que o Charmander não para de reclamar, falando: ah, eu não ganhei experiência, eu não tô conseguindo ficar forte. E o Bulbasaur, né, enquanto tá seguindo ele, falando: nossa, Charmander, aquilo foi assustador. Mas eu quero ressaltar essa parte porque o Charmander fica lá: nossa, isso é assustador, não faz isso, Charmander. Só que depois ele simplesmente vira e faz essa parada macabra aí. I barely got any XP. Well, look at the bright side. At least I got this cool new hat. Eu sei, viu, Bulbasaur? Você é perigoso, rapaz. O Charmander, de repente, fica incrivelmente irritado com o Bulbasaur. Por quê? Ele tá lá com a sua paz de espírito e isso o incomoda demais. Então ele pega o chapéu do Bulbasaur e arremessa pra... O Bulbasaur vira e começa a se questionar: será que o Squirtle está tendo problemas assim como eu? E realmente, depois quando mostra a visão do Squirtle, ele está tendo problemas. Mas não é o mesmo que o do Bulbasaur, né? Ele está tendo uma DR com seu mestre, se questionando: você realmente se importa comigo? Ó, palavras do Squirtle. Por que só fica me usando para lutar em combates que não temos chances de vitória? Cadê todo aquele amor Pokémon? Aí o mestre simplesmente o ignora e manda ele atacar. Mas aí também é meio complicado, né? Ele não é um Meow da equipe Rocket. Aí o Squirtle vai fazer o quê? Ele volta à rotina de sempre. Okay, fine. Prepare to die! O que eu mais acho interessante nessa série é que a visão que nos é mostrada é dos Pokémons e não dos mestres deles, dos jogadores em si. Por quê? Os Pokémons ficam tentando interagir com eles como se estivessem tentando falar mesmo, só que eles não entendem. E já os treinadores ficam agindo como se fossem os NPCs nessa história. Enquanto para os Pokémons aquilo é como se fosse a vida real, já para os mestres deles é como se fosse um jogo. Tá tendo uma parte que realmente parece que é um jogo, que o cara tá batendo na parede. Batendo na parede! Então, os Pokémons são real no mundo, já ou uma inteligência artificial muito avançada, e os mestres são os NPCs. Dando continuidade na jornada do Charmander e seu escudeiro Bulbasaur, eles continuam andando por tanto tempo que acabam chegando, ao que me parece, uma pouca parada, e devido ao seu cansaço, o Bulbasaur vai e decide pedir algumas informações para alguns mestres Pokémons que estavam ali próximo. Só que quando ele vai falar com eles, ele simplesmente não entende nada, nem mesmo eu entendi o que eles estavam falando. E realmente, nesse ponto dá pra ver que são NPCs. Excuse me, ma'am, but my friend and I are lost and... Human. Enquanto aqueles mestres Pokémon estão falando naquela língua meio estranha, o Bulbasaur avista alguém familiar. E ele simplesmente vira pro Charmander e fala: ei, Charmander, aquela pessoa ali não é familiar não, hein? Wait, look, it's that kid from the lab. What? That piece of... What is he doing? Nesse momento, a minha teoria dele ser um NPC simplesmente é confirmada. Mas a questão é, se ele for um jogador, ou ele está sem internet, está tentando fazer algum bug de mapa, ou ele é estranho. Nesse caso, devido ao início até agora, eu creio que também possa ser a terceira opção. Mas tem uma parte muito engraçada que depois que acontece isso aí, o Bulbasaur vira pro Charmander e fala: cara, ainda bem que eu não fui escolhido. Bom, como nós já sabemos, o Charmander não gosta de levar desaforo para casa. Então, como ele é muito temperamental como ele é, foi lá provocá-lo e falar que... You have a lot of nerve showing your face in the same area that I happen to be in. Nesse momento, o treinador tenta capturar o Charmander, só que ele não quer ficar dentro daquela Pokébola. Então, o que o treinador pensa? Você não quer ficar? Então eu vou te enfraquecer.
e vou te colocar dentro da Pokébola. Ele manda o Squirtle. Oh God. What fresh hell awaits me this time? Oh, look who it is! You ready to die, Squirthole? O Squirtle acha que é uma ótima ideia começar a insultar o Charmander. Só que simplesmente o Charmander esquiva do ataque dele e o chama de lixo. Nesse momento o Squirtle fica muito assustado, porque ele desviou, ele vira pro mestre e fala: por que você não me ensinou algum outro tipo de ataque? E o Charmander vira pra ele e ele vai pra cima do Squirtle. Why didn't you teach me any other moves? Oh God! Oh God! Put me back in! Come on! Why are you just standing there? You're the worst trainer in the world! Squirtle. O mestre, vendo que ele não vai ganhar usando o Squirtle, ele puxa novamente ele pra Pokébola. E nesse momento, o Bulbasaur decide parabenizar o Charizard porque ele ganhou. Só que o mestre captura o Bulbasaur. E o Bulbasaur, achando lá dentro quentinho, é capturado. E é usado contra o Charmander. Ele vira pro mestre e fala: eu acho que não é uma boa ideia fazer isso. E o Charmander torra ele. Ele não perdoa nem aliados. Why is this a thing? Is that really all you've got? Eu estou percebendo que esse mestre Pokémon, ele é simplesmente muito burro, porque ele já viu que não vai conseguir capturar, ele não conseguiu capturar com nenhum dos outros dois Pokémon. Só que ele quer insistir. Ele joga mais uma Pokébola no Charmander, só que dessa vez ele simplesmente surta. You don't have enough badges to train me. Agora, tendo a Pokébola do Squirtle quanto do Bulbasaur, ele é mestre de dois Pokémon. Ele liberta o Bulbasaur e o Squirtle, e ele pergunta, e o Squirtle decide perguntar o que aconteceu com o mestre dele, né? E o Charmander simplesmente fala, né? Aí nos é mostrado o que realmente aconteceu. Hey, what happened to the kid? I killed him. He was useless to us anyway. Só que aí vem a parte estranha, porque o Squirtle simplesmente começa a comemorar, dando a entender que ele passou por maus bocados com aquele mestre lá. Só que o Charmander simplesmente corta a ilusão dele estar livre, coisa do tipo, nada disso. Agora, o Charmander é o mestre dele. Quite. The way I see it, I own your Pokeballs now. And that makes me your new Pokemon trainer. What? You can't do that! I'm kind of totally doing it. And I'm gonna be a better trainer than he could ever be. E desse jeito, o Squirtle só aceita novamente a situação. I'm into it. Don't care, you don't have a choice. Now come on, there's no time to waste, let's get moving. O Bulbasaur acha que vai ser divertido I've got a good feeling about this. e eles só começam a seguir o Charmander. I don't know how to feel anything anymore. Infelizmente chegamos ao fim do vídeo. Esse aqui foi Esquadrão Inicial, ou Time Inicial. Ele teve um total de 3 episódios, né? No caso, eu resumi 3 episódios. Mas na série em si, tem um total de 11 episódios, se você quiser assistir. Passe no canal do criador, que eu vou deixar aqui na descrição. Porque essa série é muito louca, tem muito desenrolar ainda pra frente. Ele ainda vai encontrar os amigos do Caterpie. Não, tô dando spoiler, né? Me perdoe, empolgação. Essa série, apesar dela ser, se você olhar de uma perspectiva diferente, bem estranha e sinistra, numa visão do Pokémon que ele acabou de matar outro Pokémon, ela é muito boa, tem aquela comédiazinha assim pra diminuir, e essa parte dele atacar o mestre também me surpreendeu quando eu assisti. Eu já tava me esquecendo. Se você assistiu até aqui, significa que eu te entreti, hein? Então, se inscreve no canal, deixe seu gostei, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, né? Sempre bom. Apesar que eu demoro um pouco para postar, me desculpe, eu tenho que postar mais. Mas, né, fazer roteiro e tudo mais e blá 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 é muito demorado. Então, tem hora que dá um tempo assim de um vídeo pro outro. Bom, até o próximo vídeo. Que tal assistir os dois, hein? 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 Que tal assistir